Olá, meus queridos inscritos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Aricresta. Aqui quem fala é o comandante André Crestani, da aeronave Papa Romeo Fa Bravo Charlie, com destino à reflexão. E hoje vou falar sobre o estágio que eu fiz na minha escola e o que ele acabou me proporcionando. Bom, me proporcionou diversas coisas. A primeira coisa que você deve fazer enquanto estagiário, é não interpretar o estágio como algo chato, uma coisa para inglês ver, mas sim como uma troca de experiências na qual você vai sair ganhando. Então é isso que você deve ter em mente, que o estágio é uma troca de experiências que você vai ter. Imagine, cara, eu aprendi muita coisa com os demais professores, cada professor tem sua metodologia e eles têm uma visão diferenciada do que antes eu tinha em relação à escola como aluno. Agora eu estou na pele de um professor que precisa explicar matéria para 40 alunos desinteressados, precisa usar uma metodologia contrária à tradicional. Enfim, ser professor não é fácil. E foi isso que eu notei na minha escola. Não é nada a fazer professor, exige muita paciência. Enfim, ser professor, como certa vez um professor me disse no meu estágio, é que nem ter filho. Na teoria é uma coisa, você quer ter aquele filho, mas ele falou sobre a questão do quê? De quando o filho começa a chorar às 3 da manhã, você vai definir o quanto você queria ter esse filho. Vai definir, porque só de teoria a pessoa não vive, certo? Então acontece o seguinte, a pessoa o que que acontece? O professor ele fala, eu quero ser professor porque eu gosto de criança e tal. Mas quando ele entra numa sala de aula com alunos desinteressados, ele leva um choque. O aluno na faculdade, ele pode viver de 1000 teorias, mas quando ele entra na sala é outra realidade. Essa é a boa verdade. Ele leva um choque porque é muita coisa. Enfim, o professor no começo da carreira ele quer mudar o mundo, ele quer fazer um monte de coisa, só que depois ele acaba adquirindo traços mais realistas, sabe? Aquele traço realista. Porque eu conversei com um professor, ele falou que, assim, tem coisas que são utopias na educação, são muito utópicas, e que precisa, por falta de tempo, existem muitos fatores por trás da, da questão dos professores ter tanta dificuldade assim de trabalhar pela questão da falta de tempo, muita turma, muita coisa, então você acaba compreendendo o trabalho deles. Então esse estágio me proporcionou uma compreensão maior em relação aos professores, que com certeza é mister, que eles precisam de muito salário, um salário melhor. E assim, enfim, é um trabalho que precisa de mais de qualquer coisa, né? Então precisa ser reconhecido, precisa de um salário melhor. Todo trabalho precisa de um salário, mas o professor, assim, ele forma outros profissionais. É uma profissão muito relevante para o mundo e que é mal vista, mal interpretada. O professor é chamado de vagabundo, é chamado de comunista, é chamado de parasita, sanguessuga do governo, dentre outras coisas que as pessoas falam dos professores. Bom, eu digo o seguinte, o estágio que eu fiz não teve segredo, porque apenas eu observei as aulas. Não sei o que vai ser esse ano, mas, enfim, vamos com calma, vamos com muita calma. Eu digo o seguinte: o estágio não tem segredo. Você observa, você adquire experiências, você vai é, tendo experiências. Parece que no começo não é fácil, mas depois acaba dando tudo certo. Sabe? Você faz amizades, você acaba trocando experiências com professores, no caso meu que é professor em si. Foi um trabalho muito interessante, eu gostei muito. Enfim, é uma coisa maravilhosa. Conheci alguns alunos bem legais que me deram doces, que conversaram comigo, que me cumprimentavam nos corredores. Gostei muito da parte desses alunos. Assim, participei até de um conselho de classe, foi bem legal. Enfim, é muita experiência, muita coisa que acrescenta você não interpretar. O estagiário, primeiro de tudo, deve interpretar o estágio não como uma encheção de linguiça, mas como uma troca de experiências. Isso, uma troca de experiências que vai te ajudar a crescer profissionalmente. Bom, pessoal, é isso e tchau.